5-2, bem-vindos ao quadro mais especial de todos, porque aqui nós falamos do livro que é o mais especial de todos. E hoje nós vamos falar sobre o Natal! Quem aqui gosta de celebrar o Natal? Eu amo! Lá em casa, minha família sempre se reúne no Natal e faz uma grande festa. Cada um traz uma comida diferente, é uma mesa tão grande que você quase nem vê o fim. A gente sempre começa cantando alguns hinos, agradecendo a Deus e depois a gente faz um amigo secreto. Aí é só risada. E tem também o reencontro com um monte de parente que a gente não vê o ano todo, mas morre de saudade. E que alegria é reencontrá-los nessa data tão especial. E aí na sua família, como é o Natal da sua casa? Vocês também fazem uma grande festa em família? Ou será que você nunca celebrou o Natal e quem sabe esse pode ser o primeiro ano? Bom, hoje eu quero te contar histórias sobre essa data, mas antes eu vou te ensinar algumas verdades e já te alertar sobre algumas mentiras também. Então a primeira coisa, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então por que celebramos o Natal no dia 25, Bibi? No Ocidente, comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal, no dia 25 de dezembro. E essa data tem um pouco de discórdia entre os cristãos, porque logo após a morte e a ressurreição de Jesus, as comunidades cristãs elas começaram a se espalhar e sofreram grande influência de outras culturas. E foi nesse contexto de crescimento do cristianismo dentro dos domínios do Império Romano que as datas de celebração aos antigos deuses romanos foram também assimiladas e então transformadas pelos cristãos. Uma dessas culturas adorava ao Deus Sol, mas como o cristianismo foi ganhando força naquela região, aos poucos a data foi sendo transferida para a figura de Cristo Jesus. Ou seja, não é uma data instituída pela Bíblia, mas foi uma oportunidade de celebrarmos o nosso Salvador. Então, apesar de não ser a data oficial, não é também uma data pagã. Mesmo que Jesus não tenha nascido nessa data, temos a oportunidade de termos um dia para lembrar do nascimento do nosso Salvador. Isso não é demais? Nós precisamos lembrar do nascimento de Jesus todos os dias, mas se existe uma comoção internacional em torno do nascimento de Jesus nesse dia, por que não aproveitar esse dia para falar do amor de Jesus? Segundo ponto, eu não sei se vocês estão preparados para isso, crianças, mas o Papai Noel não existe e o Natal não é sobre ele. Mas podemos aprender com a história dele sobre generosidade e eu vou te contar rapidinho a história dele. O que aconteceu foi que existia um bispo chamado Nicolau. Ele era um homem cristão que ficou conhecido por ser extremamente generoso, tendo uma vida marcada por obras de caridade. E o bispo Nicolau estava mais preocupado em dar do que em receber. E a história do Papai Noel foi inspirada na vida dele. Essa história foi levada por imigrantes holandeses da América do Norte. E daí, na década de 1930, uma empresa de refrigerantes pegou a história dele e a popularizou em suas peças de publicidades, fazendo com que a fama do Papai Noel se espalhasse então pelo mundo todo, consolidando a imagem que temos hoje de um senhor de barba branca e bem fofucho. Mas essa não é a verdadeira mensagem do Natal. A verdadeira história do Natal começa em Gênesis 1. Quando em Gênesis 1:26 acontece uma reunião no céu e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos, pensando e dizendo: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança e daremos a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus sabia que ao dar domínio, autoridade e liderança ao homem, ele demonstrava o seu amor, o seu caráter bondoso e a sua justiça, em não nos fazer como marionetes, mas também sabia que correríamos o risco, pois ele não poderia interferir em tudo.
E por isso, em amor, ele nos ensinou como deveríamos viver aqui na terra, mas também já nos preparava um plano de redenção, ou seja, um caminho de volta a ele, caso algo desse errado. E como vocês bem sabem, crianças, o homem escolheu obedecer e fazer tudo certinho? Não, o homem e a mulher desobedeceram, e aí o pecado entrou no mundo. E no Antigo Testamento, então, vemos a história do povo de Deus sendo preparado para receber a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A história do nascimento de Jesus é assim. Há muito tempo, em uma cidade da Galileia, o anjo Gabriel apareceu a Maria, uma jovem virgem que estava comprometida a se casar com um homem chamado José. O anjo disse a ela que não tivesse medo, porque ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Maria ficou receosa, pois ainda não havia se casado com José. Então, como isso aconteceria? Mas o anjo lhe disse que seria através do poder do Espírito Santo. E José havia ficado um pouco confuso com a notícia, pois era um homem justo e não queria envergonhar sua noiva em público. Mas enquanto ele refletia sobre deixá-la sem que ninguém soubesse, o anjo Gabriel apareceu para ele em sonho e lhe disse para receber Maria como esposa, pois a criança que nasceria era Jesus, o Filho de Deus. E quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. José e Maria confiaram nas palavras de Deus e Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Naquele tempo foi publicado um decreto para que todo o povo voltasse para a cidade onde nasceram para se alistarem. E por isso José e Maria partiram em uma longa viagem até a cidade de Belém. O bebê estava prestes a nascer, mas a cidade estava lotada de pessoas vindas de todas as partes para se alistarem. Todas as hospedarias estavam cheias e os donos diziam: "Aqui não tem lugar para vocês!" E o único lugar que encontraram para descansar foi uma simples estrebaria. Um lugar bem simples onde os animais ficavam. Então, na estrebaria, cercado de muitos animais, em uma simples manjedoura, foi que Jesus, o Rei dos Reis, nasceu. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e cuidavam de suas ovelhas. Um anjo apareceu para eles de madrugada para anunciar uma boa nova: o nascimento de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. E nesse momento apareceram então muitos anjos no céu, louvando a Deus. Em outro lugar, os reis magos foram guiados por uma estrela no Oriente até o local onde Jesus estava. E ao chegarem ali, eles se prostraram diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e entregaram as suas ofertas e o adoraram. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, que diz assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Depois do seu nascimento, a Bíblia relata muitas outras histórias de como Jesus cresceu, foi obediente, aprendeu, ensinou, se relacionou com Deus e fez muitos milagres. Essa data é uma ótima oportunidade, crianças, para falarmos do amor de Deus. Nós vivemos cada vez mais em uma sociedade que vem perseguindo a mensagem de Jesus.
Então, se temos uma oportunidade de falar sobre Cristo, por que não aproveitar essa data? Não precisamos necessariamente enfeitar a nossa casa com pinheiros, luzinhas e tudo mais, mas podemos aproveitar para falar do amor de Jesus, para compartilhar os testemunhos que temos vivido com Ele, gerando então vida nas pessoas ao nosso redor e para sermos generosos, tendo um olhar cheio de compaixão e amor pelo próximo. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e tenham um Feliz Natal, cheio de alegria, de amor e da presença de Deus. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e manda esse vídeo para muitos outros amiguinhos também saberem a história do Natal. E se você tiver dúvidas, pede pro papai ou pra mamãe mandarem lá no Instagram do G52 que eu vou amar te responder no próximo episódio. Um super beijo, tchau! Feliz Natal!